Saudações literárias, aqui escritor Sacolinha e esse é o Trajetos, podcast de literatura, mas nem tanto. Ela é poeta e escritora, nordestina adotada por São Paulo há 28 anos, já realizou diversos projetos literários fora do país, como o Equador, Peru, Moçambique e África do Sul. Hoje estamos recebendo no Trajetos Jo Freitas, senhoras e senhores. Tudo bem, querida? Tudo bem, muito obrigada pelo convite, Sacolinha, de estar aqui. Estou muito feliz de estar aqui com você e poder trocar um pouco, né, dessa experiência com o pessoal aí que está assistindo. Da hora, tamo junto, é nóis. Ela também é autora do livro Flores, que leva um subtítulo maravilhoso aqui, que lembra um parceiro nosso, né, Antônio Henrique. Eu queria, inclusive, dedicar esse podcast ao Antônio Henrique, também conhecido como Rasta ou Bonitinho, lá no Jardim Revista, aqui na cidade de Suzano. Jo, fala pra gente aí como que é a sua vida, um pouco da sua origem, até chegar aí no campo da literatura. Bom, eu sou nordestina, sou de uma cidade chamada Paulo Afonso, na Bahia, e a minha família vem para São Paulo com aquele mesmo desejo de mudar de vida, né? Cidade grande. De ter a única condição de vida que era possível ter era na roça. Então, eu tenho lembranças da minha infância indo para a roça com meus pais, né? Herdado dos meus avós, a prática da roça por uma necessidade. Então, eu chego em São Paulo com 5 anos de idade. Eu tenho uma irmã mais velha, chegou com 7, e uma mais nova que chegou com 3, então é uma atrás da outra mesmo. A princípio, a gente muda para a Zona Leste, Itaim Paulista, morando numa condição escassa, né? Eles chamam invasão, mas eu gosto de dizer que é ocupação. Num espaço ocioso, num espaço em que pode ter a moradia lá, foram construídos muitos barracos. Então, a minha história é essa, sim, de não ter uma infância mesmo, de ver os meus pais construindo lá um barraquinho de 2 cômodos, assim como outras famílias, não tendo entendimento de uma mobilização, né, por moradia, mas pela necessidade de junção. Então, naquele cenário em que a gente vivia, era alguns dias não dormindo em casa por denúncias e por falas do tipo que iam derrubar, que iam botar fogo. Então, saem as crianças e fica só os adultos, os homens. E a minha lembrança desse momento é isso, assim. A gente teve uma das primeiras, pensando em crianças que vêm lá do sertão da Bahia se deparar com essa violência que existiu nesse período, que ainda existe, mas ali foi muito gritante, né? A gente chegou a ver pessoas mortas no quintal de casa. E aí é esse o cenário, assim, da minha infância. Ainda assim, como uma criança que subverte toda a violência, ainda vê a possibilidade de encontrar imaginação naquele lugar. Meu pai é pedreiro, minha mãe empregada doméstica. E eu acho que eu sempre tive um desejo para expor algo em mim. E, a princípio, eu não sabia o que era, mas via, enquanto possibilidades, as novelas que minha mãe ouvia, que a minha mãe assistia, ou programas que eu achava massa, e que ali me dava uma possibilidade de ver uma outra coisa. Eu acho muito por uma necessidade de criar uma outra realidade. Sua mãe tem 55 anos? Fez 56 anos agora. 56. E você tem? Eu tenho 34. 34. E aí, nesse meu desejo, quando eu completei... Eu sempre fui uma menina arteira, avoada, abilolada, né? Ditos pelos meus pais. Tem que lançar uma grife A3. Arteira, como é que é? Abilolada e avoada. A3. Não tinha pensado nisso. Pois tá aí a dica. Vamos ganhar dinheiro, já que não estamos ganhando com a literatura. Muito bom. Por ser uma criança que tinha um aspecto de imaginação muito apurado e a necessidade de brincar e de querer se expor no mundo.
Eu sou uma das pessoas que na minha casa eles falam que eu sou super expansiva, porque minha família é muito retraída, embora seja nordestina, ela é retraída assim com as outras pessoas, mas dentro de casa tem aquele mesmo Quando estereótipo. tá conversando, parece que tá brigando. Parece que tá brigando. E eu escrevo sobre isso, assim, né? Então, eu pego muito um lado do meu pai, que fala e que gesticula bastante. E aí, dentro disso, quando eu tive uns 13 anos, eu quis entrar no teatro. E aí foi esse meu primeiro caminho, meu primeiro contato com a arte ou com a possibilidade de ter uma expansão. Eu não estou dando nome agora porque eu estou indo numa ordem narrativa de que naquele momento não tinha isso. E naquele tempo, eu era uma criança que foi muito silenciada. Eu falo até hoje que minha família nordestina, de algumas regiões, eles não falam, eles fazem grunhidos. E aí muitas pessoas falam assim, nossa, mas como assim você vai falar isso, Jô? Mas é porque o meu pai, ele não falava, ele não repreendia assim, olha, não pode fazer isso. Hoje a gente faz isso com as crianças. E falava como assim? Não sei o quê, essa criança. Era tipo um resmungar e a gente já entendia até como olhar, como era. Então a gente não falava, eu te amo, pai, a gente não falava, eu não gosto disso. Criança não tem querer. Querer não é poder. Sim. Sempre foram as palavras guiadas pelos meus pais, né? Então, eu acho que dentro disso, o teatro me deu a possibilidade de ser o que eu não podia ser dentro de casa. E aí começo no teatro. Depois disso, para se manter fazendo teatro, quem é que te pergunta se você quer ser atriz, se você quer ser artista? Ninguém. Tampouco se perguntava se eu queria uma profissão. A minha família ela tem um histórico de não alfabetização. Minha mãe, ela não é alfabetizada, meu pai até a 4ª série. Pra gente estudar até o ensino fundamental estava ótimo. Ensino médio, terminou os estudos, ok. Nunca teve uma ideia de que cursar uma faculdade, uma universidade seria um passo real pra gente. Nunca teve. Acho que veio a necessidade pela gente, dessa nova geração que surge a partir da família. Mas meus pais, muito mais pela desinformação, e aí eu não atribuo esse silenciamento tanto ao que eles acreditavam mesmo, mas o que eles foram criados, e tinha que ser aquilo, tinha que seguir um protocolo de boas maneiras, né? E essas boas maneiras, querendo ou não, era quase reprimindo as crianças, a liberdade delas. Então o teatro me deu uma possibilidade de ser o que eu não era em casa, e foi no teatro que me deu uma visão mais ampla. Eu já escrevia coisas assim na escola, e eu acho que muitas pessoas têm muitas coisas escritas engavetadas, e eu fui uma dessas. E nesse momento nunca se tornou algo importante de ser mostrado. Acho que em 2009, eu conheço a cena de saraus. E eu acho não, eu tenho certeza absoluta que eu não te conhecia nesse período, mas foi você a pessoa que espalhou a literatura, a cena de saraus na Zona Leste, especificamente, porque aí nasceu o sarau que dizem os umbigos. Sim. E eu lembro deles falando sempre de um tal de Sacolinha, porque a gente foi lá em Suzano no Sacolinha, e eu mal sabia o que era um sarau, e mal sabia quem era Sacolinha. E eu lembro até hoje, assim, eu super nova, tímida, você dando uma entrevista na frente da Casa de Cultura do Item Paulista, e aí eles falaram Sacolinha, e eu falei assim, mano, Sacolinha e tal. Mas era uma criação, assim, sabe, do Sacolinha, que fazia o sarau, que eu falei assim, nossa, como que eu vou falar com ele? Eu lembro que passou um tempo você indo... Aí depois eu vim pra cá e eu não falava contigo porque eu era muito tímida, né? E aí vi a Samara, vi o Daniel, mais com você. E eu acho que, pra mim, começa o acesso a partir do sarau que diziam os umbigos, mas aí a gente volta aqui para Suzano, que é você que faz o que é sarau, esse bagulho do que é o sarau, né? E olha que coisa louca que você tá falando, né? Porque esse sarau que os umbigos se inspirou chama-se Pavio da Cultura, que foi um sarau que eu fiz quando eu trabalhava na Secretaria de Cultura de Suzano, de 2005 a 2012. Só que esse sarau ele também se originou de um outro sarau,
que é o Sarau da Cooperifa. Então eu ia no Sarau da Cooperifa em 2002, 2013 e falava, nossa, que da hora, eu vou fazer isso em Suzano. E aí, então, a semente do Sarau da Cooperifa gerou a semente do Pavio da Cultura, que gerou a semente do Sarau que dizem os umbigos, né? Olha que coisa bacana isso, né? Eu acho que por isso a importância da rede e da gente Sim. fazer, né? Muitas pessoas até perguntam pra gente, ai, mas por que eu vou fazer isso? Tá tão difícil fazer no meu bairro, é tão difícil continuar fazendo, se as pessoas não vão, se isso não parece importante. Mas você fala assim, às vezes não vai ser importante para todas as pessoas, mas para alguém. E só existe, né? Hoje eu só estou aqui sendo entrevistada por você, porque antes você foi lá na Cooperifa, que o dos umbigos veio até você, e que eu fui nos umbigos, então Sim. é muito bonito, assim, essa história como vai dando, e a importância disso, né? E aí foi no Sarau que dizem os umbigos que eu falei assim, tá escrevendo, ele tá recitando, eu também faço isso. E aí, timidamente, e mais se apoiando um pouco no teatro, na performance, assim, eu coloquei meus textos para jogo. E foi nesse período, assim, 2009, que eu começo a entender um pouco dessa cena literária e já vou me encaminhando a me dizer poeta. Sim. E esse livro... Flores. Se as flores esperam pela primavera, eu esperarei o tempo que flores. Esse subtítulo aqui é a frase do Antônio Henrique, né? Esse livro, ele surge que ano? Ele surge em 2019. Eu acho que ele é muito fruto desse luto. Né? Só contextualizando, o Antônio Henrique, ele foi meu companheiro. Infelizmente, ele teve um desfecho na vida aí muito cruel e que não só eu, mas muitas pessoas, inclusive você, todas as pessoas que estavam ao redor dele, sofreu muito com a partida e de como foi. E nesse período, já vindo de um luto pelo Daniel, em que eu fui... Daniel, que é do Sarau que dizem os umbigos. Que dizem os umbigos. E vindo desse luto por ele, sendo acolhida pelo Antônio nesse luto, sofro mais esse baque do luto do Antônio. E aí, nesse momento, eu falei assim, não faz sentido. E eu lembro, inclusive, fisicamente, e um entendimento muito, muito organizado na minha cabeça de que não fazia sentido. Por que a gente faz poesia primeiro? A gente faz poesia, não para ajudar o outro. A gente não faz poesia para mudar o mundo. Eu preciso mudar o meu entendimento sobre o cotidiano, sobre a minha condição de vida, para que daí resvale no outro. Antes eu falava assim, faço arte para mudar o mundo. É usado e é bem bonito. E eu acho que começa assim, não tem problema. Só que não tem como eu mudar o mundo. Tem tanta gente falando que vai mudar o mundo e ao menos lavar a louça de casa e tá fazendo o mínimo cotidiano. E nesse período de luta eu falei assim, não faz sentido. Por que eu vou falar essas palavras? Por que eu vou escrever poesia? Eu vou escrever para quê? Não fazia sentido algum. E aí, nesse momento, eu decidi não fazer poesia, porque eu odiava tudo. Eu odiava o que tinha acontecido com ele, mas odiava uma ideia de Deus que tampouco eu acreditava, né? Acredito tanto, mas acredito na espiritualidade, nessa conexão que pode existir, e abandonei tudo. E, inclusive, me abandonei. Assim, eu acho que eu sou uma salvação da poesia. E aí eu falei assim, não vou fazer. Decidi. Larguei mão. E aí, numa das conversas com a Rebeca Anitta, que ela estava no Japão, ela falou assim, e sem saber da história toda, falou assim, nossa, Jo, como suas poesias me traz para o Brasil, me traz um conforto, assim, eu tô tão distante, tô aqui no Japão, e eu me sinto tão só. E eu falei assim, pois é, eu também, você se sentiu acompanhada comigo, mas eu tô sozinha. Não faz sentido para mim, mas muito obrigada. Ela, Jo, eu gostaria muito de ilustrar um livro seu. Eu falei assim, eu não vou fazer mais. Ele é livreto, né? É uma publicação independente que eu falei assim, não vou
fazer mais. E abandonei, e ela falou assim, gostaria de... Me manda suas poesias. E aí, como uma maneira de... Toma, isso não me interessa mais, tome isso que eu não quero mais saber disso. Ela pegou as poesias, que foram as poesias curtas, e ilustrou. Aí do nada falou, tá aqui. Aí ela falou assim, olha o que eu fiz. Aí eu falei assim, nossa. Filha da mãe. Mano, a menina tá em outro continente, tá ligado? A menina tá longe pra caralho. E ela fez as ilustrações pra mim, e aí eu olhei pra isso. E Quando aí você vai falando, eu vou mostrando pra câmera algumas ilustrações, tá? E aí eu comecei a escrever como se fosse, inclusive... tem algumas mais gerais, assim, que foi o que eu mandei pra ela. E aí... Depois eu comecei a escrever e mandei mais coisas pra ela. Você tá com essa primeira edição. Tem o outro completo que ele é mais grossinho. E aí eu mandei pra ela de novo e como saiu muito como se fosse, inclusive, as falas do Antônio pra mim. Que eu precisava imaginar o que ele poderia dizer pra mim nesse momento. Então era mais ligado a esse acalentar do luto. Sim. E aí é quando nasce o Flores, e aí eu falei assim, ok. Aí fui voltando, eu acho que nesse período o Sarau das Pretas estiveram muito comigo, alguns amigos foram me resgatar em casa, do tipo, não quero ver ninguém, que é muito doloroso esse processo de luto, e o luto ele é persistente. Eu tô falando agora, minha voz fica tremendo, que eu falo, eu não queria nem falar disso, mas será que... Como que eu organizo? Então eu tô organizando para conseguir falar sobre isso de uma maneira mais no trabalho. Porque eu acho que a gente faz isso porque também é a nossa trajetória, né? Sim, por isso... trajetória e nos salva também todos os dias, né? Eu costumo dizer que a literatura ela me salva financeiramente, ela me salva socialmente, culturalmente, todos os dias, porque... E não só de uma morte física, né? Mas de uma morte mental, porque eu podia estar em casa, sentado, né, enterrado com a bunda no sofá, né? Ou mexendo com o celular, com os dedinhos subindo, naqueles feeds intermináveis, né? Isso para mim é uma morte mental, né? Então a literatura ela me salva, né? Eu tô aqui, tô trocando ideia, tô vivo, tô bem, né? Saudável fisicamente, mentalmente. Então a literatura ela me salva. E nesse sentido, Jô, eu queria engatar uma pergunta. Você está falando aí de todo esse momento, da origem até quando você chegou aí nesse primeiro livro. Eu vi que você, nas redes sociais, você é bem ativa, né? Direto tem vídeos, direto tem lá reels, montagens. E aí eu fico imaginando, porque a gente, para gravar um vídeo, a gente precisa ter um tema, né? Aí depois precisa encenar, né? Precisa gravar, depois precisa editar, precisa postar e acompanhar essa postagem. Eu me pergunto, em que momento você escreve? Que momento você lê? Eu escrevo bastante. Agora, a gente está falando do mês de novembro. No mês de novembro, eu não consegui escrever. Mas sempre no primeiro semestre, eu faço oficinas. Sempre eu dou oficinas, mas eu faço oficinas. Então, nesse período que não chega um nível muito grande de trabalho, eu estou estudando. Eu estou lendo bastante. Então, eu sou uma pessoa que quase todos os dias eu pego para escrever, mesmo que seja enquanto exercício. Eu estou no processo de finalização do meu livro, que vai ser publicado ano que vem. Então, por exemplo, uma das pessoas que eu gosto bastante de fazer oficina é o Marcelino Freire. Gosto muito da didática dele, de como ele pensa a literatura. E aí eu vou destrinchando com todas as pessoas que eu gosto de ler. Então, normalmente, eu leio muito essas pessoas. E aí vou estudar com elas. Eu fiz um com Lourenço Mutarelli, que fez O Cheiro do Ralo. E aí é uma pessoa que eu falei assim, nossa, ele tem uma acidez, uma maneira de olhar a literatura que me interessa. É subversivo. Ele também, ele fala assim, não me interessa, eu escrevo do jeito que eu quero, e se quiser uma correção ortográfica, vai lá para a editora, e eu não me interesso por nada disso. Então ele tem um processo criativo a partir do desenho, de construir essa imagem da narrativa que me interessa. Eu sou muito plástica, no sentido de eu gosto de ver muito as coisas sendo construídas plasticamente. Aí fui fazer a oficina com o Lourenço Mutarelli. E aí o Itamar Vieira
que é um dos escritores que também está em alta e que eu gostei muito do olhar dele. Então, normalmente, eu quero um pouquinho do olhar da pessoa para mim, e aí eu vou estudar. E aí, nesse processo, eu sempre estou escrevendo. Agora, em novembro, dei uma parada porque são muitas coisas que acontecem. Mas, tipo, agora em dezembro, eu vou tirar um tempo mesmo para me dedicar na finalização do meu livro. De organização, de reler, porque, assim, quando você faz um livro, gente, é longo, não dá para você ler em 1 horinha. Você tem que ler e aceitar aquilo que você escreveu. Uhum. Então, vai ser poesia, livro de poesia. Vai ser um livro de contos. Contos. E aí é louco, né? O meu primeiro livro publicado vai ser um livro de contos. Fiquei me perguntando se fazia sentido e tal, mas é algo que eu gosto bastante de como eu estou produzindo, e é uma coisa que as pessoas não conhecem muito o meu lado, assim, nos contos. E eu gostaria de apresentar isso para esse público que já conhece as minhas poesias e que tem um acesso fácil, e talvez o segundo seja, sim, de poesia. O segundo, sim. O segundo seja de poesia. Então, eu sempre tô fazendo, assim. Sempre tô estudando muito, gosto de ler bastante. E aí, eu tiro uns períodos de férias para escrita porque vem outras urgências, né? Exatamente. Falação. Jô Freitas. Dizem por aí que eu sou qualquer uma. Só porque sou feliz, sorriso largo, olho no olho, digo o que quero. Dizem que eu não sou mulher para casar. Dizem por aí que eu não cozinho, não passo. Dizem que eu não sou dona de casa. Dizem por aí que eu não me intimido nos lugares onde só tem homem. Seguinte. Você que adora falar, não cozinho, mas o meu tempero é a luta com pitadas revolucionárias e açucaradas de prazer. E a única coisa que passo é o teu machismo para bem longe das minhas parceiras, guerreiras e dandaras. Dizer está muito além de sua prática. Dizer para me calar, sai para lá, não me rebaixe. Não beijarei teus pés, não alimentarei teu papo manipulado que acha que mulher tem que ficar no tanque e seu amor esmolar. Meu corpo é livre, meu ventre é livre. E de fato eu acho que não sou mulher para casar, mas cuidado. Se alguém daqui quiser, o único tanque que eu vou estar é o de guerra. Só para ter o prazer de seu machismo bombardear. Clique, bum. Tem bombardeado muito machismo através da literatura? Eu acho que a gente utiliza isso, né? Falam que eu sou uma pessoa que atiro dando risada, né? Porque eu acho que tem alguns diálogos que precisam ser entendidos de outra maneira, né? Porque senão a gente vira só o sensacionalismo, a manchete ali. E eu acho que na literatura a gente aproveita para esses espaços, porque é um espaço que estou acolhida, protegida, assegurada, então Sim. Vamos fazer. Mas considerando que a gente precisa ter cuidado no momento em que a gente está, em que qualquer ato gera uma violência muito gratuita sobre os nossos corpos. Então, eu gosto de brincar com a literatura, de como ela pode, né, dar um desconcerto em quem está vendo. A Elisa Lucinda, ela faz muito isso, e eu sou apaixonada pela Elisa Lucinda, e ela conta várias histórias. Inclusive, ela conta histórias para desconcertar a pessoa de uma situação X, né? E se utilizando da palavra para contradizer a situação, não o que ela está dizendo. Então, para mim, neste momento, claro que essa poesia ela tem um tempo, então tinha muito essa necessidade feroz de dizer. Acho que tem, e ainda hoje tem, só que um pouco mais organizada, um pouco mais maduro. Acho que sim. E como que a gente pode atingir o outro e também se resguardar sobre o que volta. Uma vez eu estava no trem, e eu digo assim, da palavra, e eu gosto muito de brincar com isso. Uma vez eu estava esperando o Daniel, faz um tempo, no trem do Itaim Paulista. E aí ele atrasou, eu fiquei lá esperando, e aí tinha o funcionário lá, que fica lá passando cartão para algumas pessoas. Nesse meio tempo que eu fiquei esperando bastante tempo, foi uma pessoa lá, e
eu vi que ele bateu no bolso e pediu para entrar. O cara falou, não posso deixar você entrar sem pagar. Uma segunda pessoa foi lá e conversou com ele, e eu vi ele gesticulando, não pode. Isso espaçado. Numa terceira pessoa, a pessoa pegou a bolsa, a mochila assim, falou com ele passou o cartão. Eu falei assim, por que ele passou isso? E aí, as duas pessoas anteriores eram pessoas pretas e que não estava, talvez, tão bem vestido como ele julgava ser. E a terceira pessoa era um cara, assim, com uma mochila social, X, arrumado, e o cara deixou. E eu falei assim, gente, que sacanagem isso, né? Minha primeira reação, que eu falei assim, vou falar com ele. Minha primeira reação seria entrar e xingar o cara, porque aí quando eu passasse, não falei nada quando o Daniel chegou, eu passei, cheguei no cara, minha primeira reação seria, seu racista, que não sei o quê, papapá. Eu olhei pra ele e fiz assim, boa tarde, como que é seu nome? Ele falou o nome dele, eu falei assim, e aí recitei um trecho de uma poesia. Eu falei assim, licença, eu sou poeta, queria recitar um trechinho da minha poesia. E esse trecho da poesia falava um pouco sobre o Capitão do Mato. Sobre essas pessoas, né? O Capitão do Mato, dessa figura que tá contra o seu próprio povo, né? E aí recitei para ele, séria, não fiz nem era tão irônico. E ele falou assim, parabéns, gostei muito da sua poesia. Eu falei assim, então, você é a figura do Capitão do Mato. Porque você deixou... Eu estava aqui... Por que você não deixou as pessoas pretas entrarem? Porque você estava julgando elas que estavam mentindo, mal vestidas, mas você deixou a outra pessoa. Eu só queria que você repensa. E ele era branco e ele começou a ficar muito rosado. E ele começou a ficar meio nervoso. Ele parecia, sabe, pessoas tímidas. Ele ficou nervoso e eu falei assim, você deixou o outro. Então, cuidado para não ser o Capitão do Mato, porque você está sendo contra o seu próprio povo. Muito obrigada, boa tarde, fui. O Daniel fez assim, Jô, o que você fez agora? Eu falei assim, não, precisava de alguma maneira falar com ele. A questão dessa narrativa, pra mim, se eu chego no cara e falo assim, seu racista de merda e não sei o quê, ele vai fazer assim, lá, mais uma louca que tá surtando, tchau. Não foi. E aí você vai falar com o cara e você olha nos olhos dele, eu tenho certeza que toda vez que eu passar lá, ele vai olhar pra mim. E toda vez eu passava lá, ele olhava pra mim pela a guarita transparente, olhava, eu falei assim, eu tenho certeza que ele lembrou de mim. Eu tenho certeza que toda vez que ele for passar lá o cartão, ele começar a escolher quem vai entrar e quem não vai entrar, ele vai lembrar de mim. Então, eu gosto de acreditar na palavra nesse sentido e que às vezes não é agressivo. E eu não estou dizendo que passar a mão, né, nas pessoas, que a gente tem que ser didático. Estou cansada também, mas em alguns momentos, se for preciso, eu preciso falar isso. Claro que se eu vejo um cara violentando uma pessoa ou sendo também violento comigo, não vai dar tempo. Então, algumas reações que podem ser escolhidas, e eu utilizo isso na literatura para que as minhas poesias também seja uma maneira de que, por que você está rindo? Quem é que está rindo dessa poesia? E que talvez até instigar a pessoa a rir de tal situação e depois alertá-la de que isso é uma violência. E essa piada que você conta, isso que você está rindo, é o que você faz todos os dias. E que isso também é violento para nós, enquanto mulheres, ou pretos, ou periféricos, que seja. Então, para mim, eu acho que agora eu consigo dar vários tapas na cara dessa maneira. Mas quando é possível, a escolha. Quando não, a gente faz poesia, recita e vai. Perfeito. Pois é, esse é o Trajetos, podcast de literatura, mas nem tanto. Queria pedir para você dar uma compartilhada nesse conteúdo aí, pegar o link ou do Spotify ou do YouTube, repassar aí, firmeza? E ajudar a gente a chegar em mais pessoas. Firmeza total? Ô Jô, eu sou muito fã de clássico, né? No começo da minha leitura lá em 2002, eu sofria muito para ler clássico e tudo mais. E hoje eu vejo que é muito importante, porque a gente tem que beber de alguma fonte, né? E eu vejo o clássico ali como uma escola que nos ensina a construir uma cena, um personagem. E você está escrevendo prosa agora, né? Você vai lançar seu primeiro livro de contos. Você vê a literatura clássica da mesma forma que eu? Ou ela é chata para você? Eu acho que ela é necessária, porque ela seria chata, foi chata, a partir do momento que ela foi obrigatória. Sim. Quando a gente vê a relação
disso com a atualidade, muitos clássicos são muito atuais. Claro que às vezes a gente vai mudando a linguagem narrativa de acordo com o nosso tempo. E aí eu acho que isso às vezes pega. Eu acho que pra gente, e tanto para as pessoas que não leem com muita frequência, e que é isso o que a gente vinha pautando durante muito tempo. Cadê os livros nas bibliotecas, nas escolas, que dialogassem com essa realidade? Então, e eu acho que os professores estão fazendo um ótimo trabalho de criar um outro entendimento sobre esses clássicos, que eles são necessários, porque eles são a base, inclusive, da nossa narrativa. Às vezes a gente vai criar uma coisa, a gente está imbuído de referências que foram de livros clássicos que a gente leu de maneira obrigatória. Eu li vários livros de maneira obrigatória e achava chato. E depois, hoje, eu falei assim, nossa, preciso ler Dom Casmurro, assim. E eu falo assim, genial, incrível. Então, e eu acho que agora a gente está numa geração que está olhando com mais importância sobre os clássicos e vendo o quanto ele ditou o nosso caminhar de hoje em dia, assim, saca? Eu não gosto muito dessa ideia de que a gente só vai consumir o que está na atualidade, que o que foi passado, foi velho, foram de pessoas brancas nos seus apartamentos, nos seus escritórios, nas criações. Mas eu preciso considerar a importância daquilo naquele momento e agora. Quantas coisas a gente está resgatando para se apoiar hoje? Então, considerando tudo isso, né, claro que os clássicos foram feitos por pessoas, inclusive, privilegiadas. A gente tem outros que poderiam ser clássicos e não são tão conhecidos, né? A gente está aqui no centenário do Lima Barreto, por exemplo. Lima Barreto é lido quase e apenas para vestibular. Quando você vai ler Lima Barreto, você fala assim, gente, incrível isso. Olha o que o cara escreve. Então, mas não estava numa cena literária, porque ainda eram escritores independentes, assim como Carolina Maria de Jesus, que teve uma repercussão, né? Mas, ainda assim, se não tivesse tido essa repercussão, teria o mesmo valor, mas não teria a mesma visibilidade. Então, para mim, eu não acho os clássicos agora, né, de alguns anos para cá, os clássicos chatos, porque eles me resgatam a criar. Eu sempre recorro a eles. Eu falo assim, nossa, quero ver como que se falavam disso. Como que era essa situação, essa narrativa, essas questões. E aí o fato dos professores, quando eu trago para os professores, é que eles estão trazendo esses clássicos, fazendo um paralelo com a nossa realidade, porque é preciso, a gente está falando de juventude, e que precisa ter alguns direcionamentos no sentido de o que dialoga comigo, com a minha realidade. Se estiver muito distante da sua realidade, não tem como, né? A pessoa achar isso importante. Então, eu acho que a gente tá indo bem nesse reconhecimento e retornando. Eu me sinto retornando, eu especificamente retornando a esses clássicos para ter uma base de entendimento filosófico sobre a escrita. Porque depois de um tempo a gente escreve assim, no trem, na situação que acontece. Depois, quando você vai escrevendo bastante, você fala assim, tem alguns recursos que eu posso utilizar e que pode ser, inclusive, genuíno com a minha ideia. E é a prática de se fazer, né? E na prática de se fazer, às vezes, precisa ter uma disciplina. Sim. Claro que tem pessoas que escrevem assim, e acontece com a gente. Mas eu sempre digo, quando eu faço a oficina de escrita criativa, ensino poesia, que não dá pra gente ficar à mercê da inspiração. A inspiração vem, ok, mas se ela não vier, como que é que a gente se coloca nesse fazer, né? Como que nasce as coisas? A gente, enquanto escritores, se a gente for depender da inspiração, parceiro, a gente não cria. Isso não quer dizer que o contrário disso seja uma escrita obrigatória. Não acho obrigatória. Acho uma escrita que vai nascendo a partir do fazer. Né? Não dá para você querer o bolo pronto sem o processo de fazê-lo. E para mim é a mesma coisa a escrita. Né? E o que você tem lido dessa literatura clássica? Olha, eu retornei agora em Dom Casmurro. Voltei a ler ele. Aí estou numa leva de... Eu tinha começado a ler o Defeitos de Cor, que vai ser também a minha indicação. E aí falei assim, beleza... Gente, 1000 páginas, né? Não é uma coisa que você fala assim, ele... para mim, eu sempre tenho que voltar.
e voltando para o entendimento, que é a história da Luísa Marim, né? E aí peguei ele, voltei agora, aí trouxe um pouquinho mais o Torto Arado. São as minhas 3 últimas leituras. Torto Arado, porque me interessa a narrativa dele, porque o meu livro de conto ele tem um capítulo, uma parte, né? A primeira parte que fala sobre infância. E o segundo momento é esse trajeto, né? Nordeste, São Paulo, essa transição. E aí a narrativa do Itamar me interessa muito. Eu falei assim, nossa, preciso trazer ele para mim. Mas quem eu recorro mesmo... Adoro Manuel de Barros. Sim, Manuel de Barros está sim. Mas um dos primeiros escritores que eu tive contato não foi nem escritores negros. E sinto por isso, depois, na cena de saraus, eu consegui ter conhecimento sobre esses escritores, escritoras pretas. Mas foi o Eduardo Galeano, escritor uruguaio, que até hoje eu sou fascinada. Eu gosto da poética dele, eu gosto do senso crítico poético que ele embute nas crônicas dele. Então, Eduardo Galeano e Manuel de Barros são sempre que eu tô assim, ó. Opa, peraí. Tô muito perdida no rolê, vou lá, volto com ele. E aí vou pegando as outras leituras que são leituras, assim. Principalmente na pandemia, que a gente ficou esse tempo perdido, né? Então, a leitura foi muito presente nesse momento. O Ítalo Calvino, ele escreveu um livro que fala sobre os clássicos, né? E ele, para resumir, ele diz que o livro clássico é aquele que nunca deixou de dizer o que tinha para dizer. Ele está sempre dizendo. E um livro muito importante para mim nessa linha é O Grande Sertão Veredas. Em 2 momentos eles me salvaram. Um foi para dar título a um livro meu, que é a minha autobiografia, que saiu na coleção Tramas Urbanas, chama-se Como a Água do Rio. Porque O Grande Sertão Veredas tem um trecho que diz que quando a gente nunca consegue se banhar num rio 2 vezes. Porque quando você volta lá não é o mesmo rio, ele já se modificou. E eu sou como a água do rio a cada livro lido, né? Eu me renovo, né? Então eu dei o título dessa minha autobiografia de Como a Água do Rio, baseado nesse trecho do Grande Sertão Veredas. E aí teve outro momento na minha vida que eu tive um irmão assassinado e todos os dias eu ia dormir com uma vontade de me vingar, até que eu lembrei de um trecho do Grande Sertão Veredas que diz que todas as vezes que você pensa no seu inimigo, você vira escravo dele, né? E foi então que eu fiz uma poesia para me vingar, né, desse meu inimigo, para ele não me encher mais o saco e eu não ser escravo desse inimigo. Então a literatura clássica, ela está dizendo para mim ainda o que tem para dizer. E para você, o que ela diz, né? Olha, você entrou na vingança, né? De se vingar, e eu sou uma das pessoas que uma das poesias assim que eu faço bastante é sobre vingança. E que muitas pessoas falam assim, Jô, mas como assim se vingar, tal? E aí eu lembro do Sérgio Vaz, né? Vingança tem seu lado bom se usá-la como convém. Por exemplo, se alguém disser que te ame, vingue-se dele, ame-o também. Então, o entendimento sobre vingança... E aí eu entro na tua pergunta, né? É de que tudo que eu faço para subverter uma ideia de condição, né, que foi imposta, se eu venho de uma história em que minha família, né, vem de uma condição de vida, meu pai falava assim, para que leitura para limpar chão de limpar banheiro de patrão? Isso é uma visão dele, infelizmente. Eu não posso julgá-lo por ter vivido isso, porque ele queria que eu tivesse uma vida estável, mas ainda submissa. Para mim, a minha maneira de vingança é continuar lendo, é continuar escrevendo, é continuar existindo e a possibilidade de ver o mundo de outras formas. Cansa um pouco, né? Cansa a gente ficar... não é uma ideia romantizada de a gente precisa sempre ver o lado bom. O caralho. A gente precisa ver o lado ruim, inclusive, sobretudo nosso, para que a gente não fique refém dessa pessoa que a gente quer se vingar. Claro que a gente vai se vingar. E que talvez a gente tivesse uma atitude extrema, a gente fizesse uma loucura. Então, ela, de maneira diluída, como que essa loucura, essa vingança louca me cabe ainda nessas palavras, em que talvez essa pessoa nunca vai ouvir, mas eu preciso dizê-las. Então, para mim, a minha maneira de escrita, eu sou uma pessoa que gosto muito de
de ouvir histórias, muito de criar. Às vezes a pessoa tá falando comigo, para mim, eu já vou escrevendo aqui, ó. Eu fico querendo chegar em casa logo para falar assim, meu Deus, deixa eu escrever sobre isso, deixa eu roubar essa história. Então, a maneira de se vingar dessa história, mas olhando para ela. Eu não posso anular a minha vivência, não posso anular de onde eu vim, não posso anular a condição da minha família, mas eu preciso olhar para isso e saber, não estou mais nisso. Qual é o outro caminho que eu posso possibilitar para as pessoas que vêm depois? Seja filhos meus, ou seja essas pessoas que nos escutam. Então, para mim, é uma maneira de se vingar, é continuar. Para mim, é a escrita. Para mim, é sendo ousada na medida que for necessário. E aprendo a cada dia isso. Acho que terapia nos ajuda a olhar para isso e falar assim, mano, eu posso ser ousada. E minha família tem muito isso, assim, é ousada, é ousada. A pessoa fez alguma coisa assim, é ousada. Eu falei assim, qual o problema? Sempre foi um problema na minha família ser ousada. Eu falei assim, quero ser ousada na medida que me cabe. É ousada, sorriso largo, né? Olho no olho, diz o que quer. E aí, como a gente vai mudando de acordo com a nossa vivência. Como não julgo a ferocidade, porque eu fui isso, das palavras que vêm do Ida. A Elisa Lucina diz só uma palavra que te fere, só outra para te curar. Então, para mim, eu acho válido toda essa ferocidade que vem, que aí a gente puxa aqui para a cena dos slams, das batalhas de poesia, que a gente vê uma juventude aí falando, você não vai mais pisar em mim, seu branco safado, como diz Marcelino Freire, né? E aí tem isso. Eu acho que isso é necessário. Se eu estou em outro momento, é porque eu já passei por aquilo. E aí fica parecendo um discurso meio eu tô velha, né? Mas não, são outros momentos, assim, que me traz. E aí eu acho que, de alguma maneira, eu trago para minha... um pouco para a atualidade, né? Quando você me perguntou sobre a minha atuação nas redes sociais, nos vídeos, eu gosto bastante. Então, como vai chegar a literatura nas pessoas? Fiquei muito reflexiva, assim, Sacolinha, porque a gente deixa de fazer muita coisa porque a gente acha que a gente não tem o que dizer. Ai, como que eu vou dizer isso? Será que se eu fizer um vídeo fazendo não sei o quê, vai invalidar minha literatura? Às vezes, não. Eu vou deixar de, sei lá, uma leva de pessoas que entraram no reality show e eu sempre tive muito preconceito. Falei assim, nossa, vai anular toda a minha carreira e não sei o quê. Você vê a pessoa saindo, tem uma visibilidade, aquilo vai... E aí, o que você faz com a visibilidade? Que sim. Então, não digo que a visibilidade ela é a única e possível maneira de existir. Mas a gente está aqui fazendo esse podcast justamente para que as pessoas nos escutem. Então, a minha atuação também nas redes sociais é possibilitar um encontro com uma juventude que eu já não faço parte, com outras pessoas, e para que essa rede se amplie. E aí, como que vai ser? Às vezes é poesia, às vezes é um rios, às vezes é de outra maneira, porque a gente faz isso. Então, há pessoas que não fazem, ok. E há pessoas que fazem e dá muito certo. Então, eu vou fazendo na medida que eu acreditar ainda, dentro da minha verdade, como tá. Isso é uma maneira, sempre é por vingança. E, inclusive, depois que eu criei Escrevo por Vingança, poesia, depois de muito tempo, eu fui ver que o Marcelino fala, escrevo para me vingar. Quando perguntaram numa entrevista dele, eu falei assim, eu não sei até onde foi uma coisa que eu ouvi dele lá no Sarau, em 2009, e fiquei com aquilo e, 2000 e tantos depois, tantos anos depois, eu fui escrever por vingança. Então, a gente vai... agora, eu tomo muito cuidado disso, assim, o que é também do outro, para que a gente consiga dar os créditos a essas pessoas. Mas o quanto, na nossa juventude, a gente vai pegando as coisas, a gente vai diluindo na gente para que a gente crie uma identidade. A gente cria uma identidade e vai olhando o que é do outro também, né? Depois eu conversei com ele. Olha, nunca tinha visto, mas não anula a possibilidade de ter sido, né, embebida pela tua fala. Esse seu poema, Escrevo por vingança. Por vingança, ele é curtinho? Dá para você fazer ele aqui? Ele é um pouco longo. Tem algum outro curtinho aí para você fazer aqui? A gente está chegando nos nossos finalmente, mas antes do momento de indicação, eu queria pedir para você recitar uma poesia, né?
Sim, posso fazer uma... Aí eu posso você- fazer, inclusive... Do livro que você vai indicar? Não, vou fazer outra. Ah. Minha alma incendeia o corpo com fogo digno de revolta. Seu luto é para não ficar de luto pelos meus irmãos que se foi, e se assim foi, não será mais, porque em minhas veias corre veneno, mas é veneno de esperança. Minha voz ecoará um grito que ensurdecerá quem quiser me calar. Meus olhos serão fuzis que atingirá o senhorzinho que acha que preto tem que fugir da bala e escapar. Meu cabelo medusa fincará no solo toda vez que pedir raiz. Meu corpo será um grande escudo que mandará para bem longe todos aqueles que quiser nos boicotar. Agora você, capitão fardado, da minha terra, do meu povo e do meu corpo vou exterminar, porque preto que é preto sabe que lado lutar. Uou. Geo Freitas na área, senhoras e senhores. Querida, agora é o nosso momento indicação, onde os convidados, as convidadas indicam algum projeto, seja um livro, uma peça de teatro, um documentário. E eu queria começar aqui indicando toda a coleção Cadernos Negros do Quilomboje Literatura, um movimento que começou lá atrás, na década de 80, com o Cuti, com Márcio Barbosa, Esmeralda Ribeiro, entre outros. Eu estou aqui com o volume 40, que é de contos. Eu já participei de alguns, acho que desde o 27, desde o volume 27 que eu participo de algumas edições, principalmente quando são contos, que a minha praia é prosa, né? E eu trago o volume 40 para indicar que, olha, são 40 anos aí, né? 4 décadas, né? Então tá aí minha indicação, Cadernos Negros, tá bom? Você encontra lá no site do Quilomboje Literatura para adquirir e também encontra aí nos sebos, principalmente na estante virtual, onde você pode comprar, não as primeiras edições, né, que é mais difícil, mas aí acho que a edição, da 20ª edição para cima você encontra, beleza? É nóis. Eu quero indicar aqui 2 livros, né, do coletivo no qual eu faço parte, o Sarau das Pretas, que é o Publica Preta. Publica Preta ainda não foi lançado oficialmente, mas a gente já está circulando com ele. A Elisandra disse a mesma coisa, mas quando esse episódio sair ao ar, pode ser que já tenha sido lançado. Já esteja. Esse daqui é um manual muito importante, eu acho que para a gente especificamente, mas para todas as pessoas que têm um desejo de publicar e que muitas vezes não veem um caminho da possibilidade do que é uma publicação. E aqui tem as indicações reais, assim, até financeiramente, para isso. Então, coisas que às vezes a gente não conta para as pessoas, né? Os perrengues mesmo, aqui também tem todo o processo. Então, eu acho que ele é muito importante por isso. E o Narrativas Pretas, que é uma antologia que saiu também no momento de pandemia. A gente não teve um lançamento presencial, foi tudo virtual. Essa antologia, ela tem a mão de 8 mulheres, de 30 escritoras, 30 pessoas que fizeram esse livro, né, acontecer. E a publicação dele é a partir também dessas escritoras autodeclaradas pretas, né, com a pauta LGBTQIA+, em que a gente fez um concurso, várias coisas assim, para que ele existisse. Então, ele está aí, os 2 já estão para venda, fácil de adquirir, só ir lá no Sarau das Pretas. E eu queria convidar também as pessoas, nós estamos no centenário de Lima Barreto, e aí eu estou com alguns trabalhos ligados aos 100 anos, 100 Lima Barreto. E no dia 2 de dezembro, às 20 horas, no Sesc Mogi das Cruzes, vai acontecer o Sarau Cenopoético Lima e os Novos Barretos, no qual eu sou organizadora desse sarau, em que a gente teve um convite para contar um pouco da história do Lima Barreto, e a gente tem criações poéticas e musicais inéditas. Então, convido todos vocês para estarem presentes, pertinho daqui de Suzano, mas quem não foi de Suzano, também super rola ir assistir, trenzão, só vir e chegar. A data que você falou é? 2 de dezembro, às 20 horas, dezembro. no Sesc Mogi das Cruzes. Caso esse episódio já tenha passado, quem estiver assistindo a gente no futuro aí, assistindo ou ouvindo, como é que as pessoas podem ter acesso depois a esse material ou contratar, inclusive, né, essa peça, enfim?
O Sarau Lima e os Novos Barretos faz parte da produtora Macemba, então que a gente vai circular, provavelmente. Coloquei aqui uma data, né? Uma data que talvez vocês não vejam até então, mas a gente pode, provavelmente, quando a gente lançar aqui o podcast, já vai estar circulando, então ano que vem a gente vai estar. Aí é só procurar mesmo, Macemba Produtora, que é isso. Obrigado, Ju. Muito obrigada. Muito obrigada de poder compartilhar, poder voltar um pouquinho, né? Resgatar e lembrar um pouco dessa história que faz tempo, né? Aí a gente volta a lembrar de onde a gente veio, né? Nossa segunda casa, né? Sim, que sim. é Sarau que Dizem os Umbigos, né? O seu sarau aqui em Suzano. Então, muito obrigada pelo convite. Tamo junto. Valeu, Ju. E esse foi o Trajetos, podcast de literatura, mas nem tanto. Quero agradecer à Secretaria Municipal de Cultura de Suzano por ceder aqui o estúdio público de cinema. Agradecer aí o Herculano Oliveira, coordenador aqui do estúdio. Agradecer Renata Abreu, câmera. Agradecer especialmente o Kio, que está quebrando um galhão para a gente aí no dia de hoje. E o Douglas Oliveira, aí, editor do podcast. Queria pedir para você nos ajudar a divulgar esse trabalho, compartilhar para o maior número de pessoas possível, porque assim você ajuda a gente a chegar em mais pessoas. Firmeza total, quem falou foi o escritor Sacolinha e um grande abraço.